Você quer estudar aqui na Tribe, mas ainda quer conhecer mais sobre o nosso currículo e o que você vai aprender aqui? Vem comigo, que nesse vídeo eu vou te contar como que o nosso currículo é estruturado, quais linguagens de programação que você vai aprender aqui e o que você vai estar fazendo no final do curso. Presta bastante atenção e vamos que vamos! Fala tribo, beleza? Eu sou o JD, eu sou CTO e um dos fundadores aqui da Tribe. Eu sou responsável por todo o nosso time de desenvolvimento e também pelas pessoas que produzem nossos conteúdos e dão aula no nosso curso. Para quem ainda não sabe, a Tribe é uma escola que se compromete integralmente com o sucesso dos nossos estudantes. A gente investe nas melhores práticas educacionais e na conexão com empresas do mercado. E o curso tem 6 horas de duração, então você precisa estar disponível de 2 da tarde às 8 da noite para poder assistir às aulas. Bom, então bora conhecer mais sobre o curso da Tribe. O nosso curso é focado em desenvolvimento de software web. O que isso significa? É a mesma coisa que programação? Isso, você vai aprender a programar. Existem vários tipos de programação. Você pode programar um aplicativo para web, que roda no navegador da sua internet, ou um aplicativo para celular, que roda no Android ou no iPhone. Até mesmo uma máquina de lavar roupa tem um software dentro dela e alguém precisou escrever esse código. Aqui na Tribe, o nosso curso é focado em desenvolvimento de software web, ou seja, tudo que roda no navegador da sua internet. Então quando você acessa, por exemplo, o YouTube pelo computador, aquilo que você está acessando é um aplicativo web. Mesma coisa vale para a Netflix, para o Airbnb, Amazon e muitos outros sites. E é esse tipo de software que você vai aprender a fazer aqui no curso da Tribe. Mas não é só isso. Aqui na Tribe, a gente te prepara para ter uma carreira de sucesso em tecnologia. E para isso, você vai precisar mais do que as chamadas hard skills, ou seja, como aprender a programar e como usar as tecnologias. Aqui na Tribe, você vai aprender mais do que a codar. Me acompanha até o final do vídeo, que depois de explicar um pouco mais sobre as hard skills, eu vou te contar quais outras habilidades você vai aprender aqui. Bom, JD, beleza, mas eu quero saber quais linguagens de programação que eu vou aprender. Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro, deixa eu te explicar um pouco mais sobre como que o currículo da Tribe é organizado. O curso da Tribe é um curso robusto e completo. Ele tem 12 meses de duração e aproximadamente 1.500 horas de carga horária. Ao longo desses 12 meses, você vai passar por 4 grandes blocos. O primeiro é Introdução ao Desenvolvimento Web. O segundo é Desenvolvimento Front-End. O terceiro, Desenvolvimento Back-End. E o quarto é Introdução à Ciência da Computação. Ao longo desses 4 módulos, a gente também vai falar sobre 3 assuntos que são super importantes, e eu vou falar mais deles no final do vídeo. Sem mais delongas, vamos conhecer o primeiro módulo. Introdução ao Desenvolvimento de Software. Eu costumo dizer que essa é a sua caixinha de ferramentas. Aqui você vai aprender as principais ferramentas que você vai utilizar ao longo de todo o curso. Você vai aprender a usar o terminal para rodar comandos, criar arquivos, pastas e até mesmo escrever scripts para automatizar tarefas para você. Outra ferramenta que você vai aprender é o Git. Ele vai te ajudar no controle de versão dos seus códigos. O Git foi criado em 2005 pelo Linus Torvalds, o criador do Linux. E hoje o Git é utilizado pelas mais diversas empresas de tecnologia para o controle de versão de códigos. Você também vai aprender o HTML e o CSS, que são 2 linguagens básicas para a criação de páginas web. O HTML é uma linguagem de marcação, ou seja, ele é utilizado para organizar os conteúdos dentro de uma página. Então ele diz o que é um título, o que é um texto, o que é um parágrafo, o que é uma imagem, onde que você encontra o endereço dessa imagem. Isso tudo faz com que ele organize a página e mostre ela da maneira correta para você. Já o CSS é uma linguagem de estilo, ou seja, é ele quem define qual fonte que o título tem, qual o tamanho ou a cor do texto, a largura da imagem e a disposição dos elementos como margem, separação, padding dentro de uma página web. Basicamente, ela dá o estilo, cor e vida à página. Você também vai aprender o básico de JavaScript, que é a principal linguagem de programação que a gente vai utilizar ao longo de todo o curso, tanto para front-end quanto para o back-end. Quando terminar esse módulo, você já vai estar conseguindo criar uma página web, tanto para um portfólio pessoal ou até para um pequeno negócio. Terminada a introdução ao desenvolvimento web, a gente vai para o desenvolvimento front-end. No módulo de front-end, você vai aprender a construir toda a interface de uma aplicação web. Para você entender melhor a diferença entre o front-end e o back-end, eu gosto de comparar essas 2 coisas com um restaurante. Quando você entra dentro de um restaurante e senta numa mesa, você pode conversar com o garçom, ver o cardápio, olhar para as outras mesas, até mesmo ir no banheiro. Nessa analogia, o salão do restaurante, onde ficam as mesas, é o front-end, ou seja, tudo que você consegue ver e interagir.
E o back-end é a cozinha, onde as coisas acontecem, as receitas são executadas e o seu resultado volta para você. Nesse módulo, a gente vai focar no salão do restaurante, ou seja, tudo que o seu usuário consegue ver e interagir. Você vai aprender mais sobre o HTML, o CSS e o JavaScript, que juntos formam a tríade do desenvolvimento web. Você vai aprender o que são e como que funcionam os elementos semânticos do HTML, vai aprender a construir uma página responsiva para celular utilizando Media Queries do CSS e muitas outras funcionalidades dessas duas linguagens. Outra coisa que você vai aprofundar mais é o JavaScript, aprendendo um pouco mais sobre o ES6. O ES6 é uma nova versão do JavaScript que conta com novas funcionalidades, como let, const, arrow functions. Você vai aprender isso tudo nesse módulo. Outra coisa que você vai aprender nesse módulo é escrever testes para o JavaScript. Escrever testes é uma das boas práticas que garantem qualidade de código e liberdade para você poder refatorar e melhorar o código, sabendo que não está quebrando nenhum funcionamento que já estava bem implementado ali. E aí, finalmente, a gente chega no carro-chefe desse módulo, que é o React. O React é um framework para a construção de interfaces web que foi criado pelo Facebook em 2013. Hoje em dia, ele é utilizado pelas mais diversas empresas de tecnologia. Não só o Facebook e o Instagram, mas também Netflix, Airbnb e muitas outras empresas se baseiam no React para a construção das suas interfaces. E você vai aprender a utilizar essa tecnologia nesse módulo. Você vai aprender a criar interfaces de ponta a ponta com React. A gente vai passar por todo o fluxo de construção de uma interface, de ponta a ponta, aprendendo a criar componentes, gerenciar estado, escrever testes, comunicar com uma API. Também vai aprender sobre novas funcionalidades do React, como Context API e hooks. Também vai aprender a utilizar o React, que é uma outra biblioteca, mas muito utilizada junto com o React para gerenciar estado. No final desse módulo, você vai ser capaz de criar interfaces super profissionais utilizando o React que se comunicam com APIs. Bom, terminado o módulo de front-end, a gente vai para o módulo do back-end. Nessa parte do curso, a gente começa aprendendo sobre banco de dados. Primeiro, a gente vai começar aprendendo o MySQL, que é o banco de dados relacional mais utilizado no mundo. A gente vai aprender a instalar o MySQL, a criar e manipular tabelas, a construir consultas, desde as mais simples até as mais complexas, utilizando subqueries e muito mais. Você ainda vai aprender a como fazer a modelagem de um banco de dados a partir de uma ideia. Depois, a gente vai aprender sobre bancos de dados não relacionais. Aqui no curso, a gente vai utilizar o MongoDB, que é o banco de dados NoSQL mais utilizado no mundo. Da mesma forma que a gente aprendeu a manipular e consultar dados no banco de dados relacional, você vai aprender a fazer a mesma coisa para um banco de dados não relacional. Depois de aprender sobre banco de dados, a gente vai partir para o NoSQL. O JavaScript foi criado para ser utilizado no browser, ou seja, interagindo com a página web e editando os componentes. Muito do que você vai ter aprendido no módulo de front-end. Mas em 2009 foi criado o Node.js, que é uma biblioteca que permite que o código JavaScript fosse rodado no servidor, ou seja, no back-end. Desde então, tem surgido diversas bibliotecas JavaScript para desenvolvimento back-end, e o ecossistema tem crescido bastante. A gente vai utilizar o Express.js como framework de construção de aplicação web para criar nossas APIs. Você vai aprender a criar uma API do zero. A gente vai passar pela comunicação da API com o banco de dados, a como que é a estrutura de uma API e o que é e como utilizar o padrão REST. Depois, a gente vai aprender a como introduzir uma camada de autenticação na nossa API, que é uma funcionalidade super importante para qualquer tipo de produto em que você quer ter uma área logada. Também vamos estudar mais sobre os elementos de segurança de uma API e as principais falhas de segurança que elas enfrentam. Bom, tudo bem, mas não adianta nada a gente aprender isso tudo e não saber colocar a API no ar, certo? Então a gente também vai aprender a fazer isso aqui. Você vai aprender a colocar a sua aplicação no ar utilizando o PM2 no Heroku. O PM2 é uma ferramenta de gerenciamento de processos e é essencial para quando você está colocando a sua API num ambiente de produção. É ela que vai garantir a robustez e a resiliência dessa API. Ou seja, quando um processo cai e é sobrecarregado, o PM2 toma conta de subir de novo o processo e garantir que a sua API continue rodando. E o Heroku é um serviço de Platform as a Service. Ou seja, ele facilita a hospedagem de aplicações web em cima de uma infraestrutura em nuvem. No final desse módulo, você já vai estar construindo APIs de forma profissional e utilizando tecnologias modernas. Também já vai saber consumir essas APIs utilizando os front-ends que você construiu no módulo anterior. E também vai conseguir colocar essas APIs no ar. Você já vai estar super bem preparado para ingressar em uma empresa de tecnologia. Mas não para por aí, a gente ainda tem mais um módulo pela frente.
Depois do módulo de desenvolvimento back-end, vem a introdução à ciência da computação. Nesse módulo, você vai aprender o básico de ciência da computação. Ao longo de todo o curso, você já vai ter ouvido muito sobre algoritmos e lógica de programação. Mas nesse módulo, a gente traz uma visão um pouco mais teórica para que você conheça a fundo o poder dos algoritmos e da estrutura de dados. Assim, você vai aprender a melhor forma de abordar cada problema e como utilizar a computação para resolver esses problemas. Nesse módulo, a gente vai utilizar o Python como linguagem de programação. Então você vai aprender o básico dessa linguagem. O Python é uma linguagem que tem sido muito utilizada pelo mercado de trabalho, assim como o JavaScript, e vai ser super importante para a sua carreira. Utilizando o Python, primeiro a gente vai aprender um pouco mais sobre programação orientada a objetos. Depois, a gente vai focar em aprender os principais algoritmos de busca e de ordenação e quais as vantagens e os usos de cada uma das estruturas de dado, como array, set, lista, pilha e muito mais. Essa introdução à ciência da computação vai te dar a base teórica que você vai precisar para resolver problemas numa empresa de tecnologia. Por fim, como eu falei no começo do curso, ao longo desses 4 módulos, você também vai aprender sobre 3 assuntos que são super importantes para uma carreira de sucesso em tecnologia. O primeiro, a gente chama de desenvolvimento de software na vida real, que é como é o trabalho de alguém que coda numa empresa de tecnologia. Aqui você vai aprender quais são as ferramentas que essas empresas usam, quais são os processos, como que eles controlam qualidade, enfim. Você vai construir produtos da mesma forma em que o processo acontece dentro de uma empresa de tecnologia de verdade. O segundo assunto são metodologias ágeis, que são as metodologias utilizadas pelas empresas de tecnologia para fazer a gestão de projetos e de produto no seu dia a dia. Então você vai aprender mais sobre Scrum, Sprint, Kanban e como que isso funciona na prática, como que é um time ágil, quais são as metodologias, métricas e muito mais. E o terceiro assunto, que é muito importante, são as soft skills. Ao longo de todo o curso, a gente vai trabalhar junto o desenvolvimento das suas habilidades sociocomportamentais. Ou seja, você vai trabalhar suas habilidades de falar em público, de colaboração, de como gerir e organizar seu tempo para ser mais produtivo. Todas essas são habilidades super valorizadas pelas empresas e tão importantes quanto as chamadas hard skills durante um processo de entrevista. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido responder algumas de suas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, a gente tem aqui embaixo o link para você baixar o nosso currículo e ver isso tudo que eu te contei no detalhe. E a gente também tem um link para o processo seletivo. Então, se você quer ir para a carreira de desenvolvimento de software, gosta de desafio e gostou do que eu contei nesse vídeo, clica lá e se inscreve. E não deixa de seguir o nosso canal para conseguir acompanhar mais sobre carreira, tecnologia e mesmo sobre a Tribe. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Go Tribe!